Cara, hoje é final de campeonato. Final de campeonato mundial. Não é campeonato paulista, não. Pô, não é campeonato carioca. É o maior nome que a gente tem aqui no TalkSouve. Meu mentor, vice-presidente do Serac. Ele construiu 3 clubes dentro da MLS. Sócio do Flávio Augusto, Joel J, Caio Carneiro, é responsável por grande parte do crescimento que eu tive ao longo desses últimos 9 meses. É um cara cheio de energia, tem um propósito, uma frase de impacto. Não existe CNPJ forte com CPF fraco. Boas-vindas, estamos de volta novamente aqui no TalkSouve. Um lugar onde eu gosto demais, eu sou muito feliz aqui. De verdade, é um lugar que eu me realizo. Antes de começar, não esquece de curtir, comentar. E quando eu falar assim, comentar, as pessoas que colocam. Uma pessoa que está aqui hoje é quem colocou aqui várias vezes. Então, comenta. Porque quando você comenta aqui, a gente consegue. E tenho certeza que você vai gostar muito. Hoje, como o meu amigo Robson diz, não é jogo grande. Hoje é dia de É dia de Champions League, League. É dia de final de Mundial hoje. Isso aí. Então, do meu lado aqui, meu amigo Robson, meu amigo, meu irmão, meu sócio, desde 99. Obrigado, Rob, por mais esta. Isso aí. Fernando, obrigado pela apresentação. Pô, gosto demais desse momento nosso aqui, desse bate-papo, porque além da gente entregar muito conteúdo para você que está aí assistindo, a gente aprende de uma forma absurda aqui, porque os nossos convidados são escolhidos a dedo, são pessoas que a gente tem proximidade, são pessoas que entregam muito no mercado do empreendedorismo. E se você quer crescer, se você quer ter histórias inspiradoras para que você também tenha prosperidade, aqui é o lugar certo para isso. Exatamente. E hoje eu tenho um motivo a mais para estar feliz, porque além de estar aqui com você, além do nosso convidado que é mega especial, que eu vou deixar depois para você fazer as honras, a gente tem pessoas que acreditam na gente. A gente tem pessoas que de fato estão acreditando no nosso projeto. E hoje é o início de uma nova virada de chave aqui no TalkSouve. Mais importante que isso é a gente ter a opção de escolher quem está do nosso lado. Sim. Porque não é qualquer pessoa. Aqui vão ser patrocínios exclusivos de pessoas que realmente a gente acredita no propósito, principalmente, não só no produto. Pessoas que levam e elevam o mundo do empreendedorismo para você conseguir também prosperar através das ferramentas, através dos serviços dessas pessoas. Exato. E ó, vou te fazer uma pergunta. Para você, tempo é importante? Demais. Demais, né? É. Demais. Quando você faz um certificado digital, que a gente vai fazer o certificado digital, tem aquela videoconferência. Para você, como que é para você a experiência disso? Cara, primeiro que o certificado digital é revolucionário, né? Sim. Imagina o tempo que a gente perdia indo, fazendo assinatura, reconhecimento de firma, ou tendo visitas ali presenciais para fazer certificado digital, cara. Tempo é dinheiro. Exato. Mas na hora de fazer a videoconferência, para você era uma coisa tipo legal? A gente sempre perde tempo com isso, né? Eu sou uma pessoa que você me conhece bem, eu perco o foco, fácil. Isso é fato. Eu perco o foco fácil. Então assim, eu tô aqui no meu foco. Se eu sento e tenho que fazer uma videoconferência, eu tenho que parar 10 minutinhos antes para começar a fazer, depois tenho que fazer a videoconferência. Eu só vou começar a fazer depois que tenho que fazer, depois às vezes 1 hora depois. Ou seja, acho que a maioria das pessoas são assim, na verdade, né? porque você tá num processo de fazer, você quebra totalmente. Verdade. E aqui eu quero trazer o Bruno Henrique, que é da CertWeb, que ele tem uma videoconferência, ou seja, se faz uma vez e ela dura por 5 anos. Então, hoje o processo, que é um processo chato de fazer, que é aquela da videoconferência, ele consegue durante 5 anos segurar a sua videochamada, videoconferência, para validar. Então, todo ano você faz renovação usando a videoconferência de 5 anos. Isso ajuda demais, ainda mais que hoje tempo é dinheiro. E certificado digital é algo que você precisa ter confiança. O Bruno, através da certificadora dele, atende os maiores nomes do mercado. Então, a gente vai deixar aqui alguém que a gente tem confiança, sim, que é nosso parceiro na SmartSolve. Então, a gente não coloca qualquer pessoa aqui para te oferecer. E para os 20 primeiros, que eu vou ter aqui embaixo o contato, ele vai dar, não é tipo, ele vai dar. Se você tiver um CNPJ, com uma validação válida, ele vai dar um SPF válido por 3 anos em nuvem. Então, só chamar ele aqui, top, que ele vai dar. Outro patrocinador que a gente também gosta demais, Monitor Contábil. A gente tem na SmartSolve, hoje
os monitoramentos contábeis lá do processo são feitos todo pela Monitor Contábil, que ajuda demais também a ganhar tempo, a ganhar escala. Cara, a vida do nosso time fiscal, contábil e trabalhista é completamente outra depois que a gente fez a implementação dessa ferramenta. Porque a gente tem em tempo real a situação fiscal dos nossos clientes, eventualmente se está pendente alguma obrigação acessória. Temos se o cliente não realizou o pagamento de uma guia. Apesar de não ser responsabilidade do escritório de contabilidade cuidar do financeiro efetivo ali da baixa desses impostos, é muito importante que você faça um over-delivery para o seu cliente e que ele consiga ter a visão das pendências fiscais dele, para que ele consiga se antecipar a problemas. E não existe ferramenta mais adequada para isso do que o Monitor Contábil, que nos permite ter essa tranquilidade e dar essa tranquilidade para o nosso cliente também. Emissão de CND, remissão de guia do Simples que está em atraso, tudo assim de forma fácil, rápido, que assim, controle de certificado digital também, que lá Exatamente. fazer o controle. Então assim, Monitor Contábil, mais um parceiro nosso aqui, obrigado. E aqui, por último aqui, eu quero deixar aqui, vou fazer uma pergunta. A SmartSoft cresceu muito, a gente saiu de 80 para 700 clientes, mais 700 clientes, né? E o primeiro ponto foi o nicho, certo? Foi onde a gente deu aquele start, para depois a gente fazer toda a nossa escala de entrega. E foi o nicho no porte publicitário, correto? Sim. E uma agência de publicidade especializada em contabilidade. É bom, né? Bom. Então, hoje a gente também tem Grupo Freela, nosso amigo Bruno Palma, que ele está trazendo a agência Grupo Freela para poder, de fato, dar exclusividade que a sua contabilidade merece. Então, se você, contador, você quer uma agência exclusiva, o Grupo Freela vai ser a solução. Muitas coisas que a gente desenvolveu ao longo dos nossos elementos do sucesso do cliente. A gente tem o Bruno ali como grande parceiro para pensar, né, juntos ali em benefícios, em estratégias de marketing que vão além das redes sociais. Então isso que é importante. E quando você tem alguém que conhece bem o seu mercado, o mercado da contabilidade, isso já estreita muito o caminho, porque muitas vezes você erra muito na escolha da sua agência de publicidade, quem vai cuidar de algo que é muito importante para você ter mais a atração de converter novos leads, e você não tem isso. Então, vou deixar aqui todos os contatos, todos os nossos patrocinadores, para que você comece hoje mesmo a crescer no seu negócio. Exato. Com todos eles. E o legal do Grupo Freela não é só uma agência de marketing, de fato é uma agência que ela pensa também como uma agência tradicional, fazendo campanhas, então de fato revoluciona e ajuda demais. Bom, então vamos pro... Sem mais delongas... Nosso final de campeonato, como você disse ontem. Cara, hoje é final de campeonato mundial. Não é campeonato paulista não, pô. Não é campeonato carioca. Não querendo desmerecer, mas hoje, talvez não, pô, eu tenho certeza. É o maior nome que a gente tem aqui no TalkSolve. Meu mentor, vice-presidente do Serac, ele construiu 3 clubes dentro da MLS, sócio do Flávio Augusto, Joel J, Caio Carneiro, é responsável por grande parte do crescimento que eu tive ao longo desses últimos 9 meses, onde eu criei meu processo de mentoria, que eu vou comentar um pouco mais adiante. É um cara cheio de energia, que tem um propósito, uma frase de impacto. Não existe CNPJ forte com CPF fraco. Mas ele traz muito conteúdo relevante, tanto para contadores, como também para vários empresários, porque ele reconhece que através da contabilidade com protagonismo, todo empreendedor consegue ter crescimento. Então a contabilidade é grande pilar disso. Estou falando nada mais, nada menos do que o meu sócio, meu amigo Johnny Martins. E vai começar... TalkSolve no ar, bate-papo! Bora! Olha que beleza, hein? Obrigado, irmão. Obrigado, Robson. Obrigado, Fê. Tamo junto. Prazer estar aqui com vocês. Somos sócios, Robson. A gente tá junto e não só no business que cada um tem, né? Transformando a contabilidade, trazendo para o nicho ou fora do nicho grandes soluções empresariais, mas também no mercado de educação. Então,
isso aqui que a gente faz é um movimento, né? É um pilar de influência, é um movimento que traz relevância para todos que assistem vocês, para as pessoas que ainda não me conhecem, para as pessoas que vão conhecer a gente nas mídias. E eu falo, cara, a gente tem que estar em movimento. E, então, isso é um movimento. Parabéns pelo movimento. Aliás, adorei aqui o estúdio, muito bacana, não conhecia. E eu, cara, tô animado para esse podcast. Pô, Tô obrigado. animado. Aliás, se for que era. Você tava falando que era Champions League, eu tava aqui, já aquecendo. Eu tava aquecendo aqui, ó. A gente fala que é dia de clássico. Clássico, você não entra com caneleira, você entra com armadura, irmão. Exatamente. Você entra com vontade máxima. Você fala assim, mano, eu vou pegar aqui. Dois pés no peito já, né? Pé no peito, irmão. Então, assim, hoje é dia de Ó, clássico. e você falou de aquecimento. Eu não conheço nenhum evento que você faz que não tem um aquecimento padrão aí. O poder do chama. É. Então Poder do chama pra audiência. vamos começar. Três É isso palminhas aí. e o poder do chama pra audiência. Isso Vamos aí. lá? Vamos lá! 1, 2, 3, chama! Isso aí. Por que chama, né? As pessoas falam, nossa, o que chama? Chama positividade, chama bons negócios. É como se fosse um grito da liberdade, né? No começo, quando eu fiz isso, parecia algo totalmente despretensioso, mas a estratégia realmente era entrar na cabeça das pessoas com um bordão, como algo que identificasse, como uma fonte de energia. As E algo pessoas positivo. falam, como? E algo positivo. Positivo, sempre positivo. Muito legal. Então, Você fazer conta isso... que foi uma modelagem também, né? Foi uma modelagem. Ticar, né? Ter cara, ou seja, na verdade, foi uma modelagem do ritual que ele tinha, de todo o carro que ele vendia. Ele falava, pô, Tecar tá como? Esquece, tá estourado. Então, assim, falei, poxa, se existe um jeito de você entrar na cabeça das pessoas, é com um ritual, com alguma frase, com alguma coisa que você bate todos os dias na rede social. E foi isso, pegou, o Chama pegou. E você que ainda não conhece o Chama vai conhecer nesse podcast. Não, e toda vez que eu vejo um foguinho eu já lembro. Boa! Eu Isso aí. chamo. É isso aí. E você fala muito do contraste, né? A gente começar pelo Chama é justamente isso, né, Johnny? Porque, pô, no mercado contábil tão tradicional, que a gente vê muito mais seriedade e você trazer algo que levanta mais energia, saindo do padrão, você fica na mente da pessoa, né? Total. Tudo que você foge do padrão, você fica na mente da pessoa. As pessoas altamente bem-sucedidas, elas são curiosamente contrastitórias. E contrastitórias não existe essa palavra. Mas se você souber como gerar contraste, toda vez que você gera contraste, você entra na cabeça da pessoa. Você entrou na cabeça da pessoa, ela emite uma opinião. Eu falo que a mente é o metro quadrado mais caro do mundo. Enquanto você não entende isso, qualquer inquilino mora sem pagar aluguel. Então, assim, você entrou na cabeça da pessoa, ela vai emitir uma opinião. Ah, não gostei, engraçado, pô, achei legal. E ela emitindo uma opinião, é muito mais fácil você converter ela para continuar te acompanhando do que você, pelo padrão do mercado, ser aquela pessoa sempre séria, sempre do mesmo jeito, igual todo mundo. Enquanto você for padrão, você vai cobrar padrão, você vai ser valorizado como padrão. Quando você sair do padrão, as pessoas vão te olhar. E aí, parecendo bom primeiro e depois se provando bom, cara, você mantém a sustentabilidade da sua empresa. Legal, eu gostei dessa frase, né? Que a cabeça é o metro quadrado mais caro do mundo. A mente é o metro quadrado mais caro do mundo. Total sentido. Total E sentido. você tem que entender como chegar lá, né? Como chegar lá. O dinheiro, ele flui para onde está a atenção das pessoas. Então, a pessoa olhou para você, esse olhar é muito mais difícil do que você fazer uma mega solução, ser um cara de baita conhecimento. Tem muita gente com menos conhecimento do que outras pessoas ganhando muito menos dinheiro. Só que ela não entende o jogo por trás do jogo. E ela fica criticando normalmente quem está fazendo esse jogo. Sim. E eu falo que o problema não é o barulho dos maus. O problema é o silêncio dos bons. Tem muita gente boa em silêncio, muita gente boa que não sabe vender, não sabe se comunicar, no caso sabe se posicionar na internet, não sabe ter uma estratégia vencedora, por exemplo, a que vocês usam, que é a estratégia de nicho. Vocês são os maiores do mercado contábil para os publicitários. Então isso já ganha relevância. E ganhar relevância é, quando você se posiciona num nicho, você vira a única decisão do seu cliente, porque nós somos feitos para tomar decisões fáceis. Então, nosso cérebro ele quer economizar energia. Então, se tem um especialista do nicho, qual que é a decisão mais fácil? Eu vou escolher o especialista, não vou escolher o generalista, né? Só que, obviamente, você pode ser especializado, você pode não ser. A gente começou sendo uma contabilidade nichada para cartórios lá atrás e hoje já não é mais. A gente tem, obviamente, nossos 3 principais mercados, que é cartórios, cartórios. Tem o produto, né? Produto. São cartórios, educação e mercado digital, mas a gente atua em todos os mercados hoje. Inclusive tem evento específico para os cartórios, né? Tem eventos específicos para os cartórios, tem movimentos específicos para os cartórios, então
Nossa base é bem grande. Johnny, quando que você entendeu que o mercado seria diferente em relação a isso? Porque você começa a gravar seus vídeos ali em 2020, na pandemia, Isso. começa gravando vídeos técnicos, e aí você viu que isso não ia virar ali nas redes sociais e mudou todo o seu posicionamento, que foi justamente o posicionamento que te levou do ponto A ao que você é hoje como maior referência no mercado contábil, com o maior ecossistema que existe dentro da contabilidade e também no mercado de educação. Mas foi lá em 2020 que teve essa mudança de mentalidade. Sim, na rede social com certeza foi esse período, né? E para a rede social eu entendi que não adiantava só eu entregar conteúdo técnico, que eu seria o padrão. Uhum. Eu precisava engajar de alguma forma. E aí, modelando clientes que eu já tinha, eu entendi que a gente a gente está ainda na era do entretenimento. Então é a era do infotenimento, informação e entretenimento. O seguidor que compra não engaja, o que engaja não compra. Uhum. E o entretenimento é a sua vida. É a sua vida. A sua vida é entretenimento. A melhor história sempre vence. As pessoas gostam de conectar com histórias. Se você perceber, o livro que mais perdura no tempo é a Bíblia. Os programas de televisão que as pessoas mais assistem são as novelas. Estou falando das pessoas da massa, né? Da Sim, maioria. sim. A gente tem que estar na cabeça da maioria. Não adianta a gente estar na cabeça da minoria. A gente tem que estar na cabeça da maioria. Quando você entra na cabeça da maioria, você se torna relevante. Então, como que você entra na cabeça da maioria? Fazendo algo que a maioria gosta. Agora, a maioria gosta de entretenimento. Uhum. Só que entre um entretenimento e outro, você vende um produto, você fala do seu negócio. Você ensina. Hoje eu sou professor e influenciador da B3. Então, no App Hub 3, eu tenho aulas lá todos os meses. E eu sou professor do Finclass, eu sou professor de plataformas do Joel J. Mas na minha rede social, eu falo mais de gestão. Eu falo mais do topo de funil, Uhum. porque senão as pessoas não passam, elas não me conhecem. Né? Então, eu, por estratégias de rede social, estratégias de corte, estratégia de viralização, eu fui crescendo. Saí de 500 seguidores, hoje mais de 200 mil seguidores no Instagram, mais de 200 mil no TikTok. Tenho relevância no YouTube, estou crescendo no YouTube, com um público bem qualificado, no LinkedIn, no Kawaii, e esses movimentos vão fazendo com que as pessoas me conheçam. Definir a comunicação para o ICP, para depois disso ser expandido através das outras pessoas que já estão dentro da sua base. Está em todos os lugares. Sim, e está porque a gente está em momentos diferentes, contextos diferentes, de idades diferentes. Uhum. Então, assim, a estratégia macro quero entrar na cabeça de todo mundo. Depois que eu entrar, eu vou escolher, ou a pessoa vai escolher se ela vai seguir comigo ou não. Mas por mais que ela não precise, pode ser uma pessoa que não seja um empresário, não seja um contador, não precise do Johnny. Mas pelo menos ela sabe. O Johnny é o contador das estrelas. Legal. Johnny, antes de entrar nessa contador das estrelas, no momento hoje, a gente quer saber o Johnny lá atrás. Como que era o Johnny na infância? Você começou carimbando também. Eu comecei assim, né? Meu irmão levava os documentos para casa e falava assim, ó, quer ganhar R$5, carimba aí uns documentos, aí tinha lá contabilizado, tinha para você colocar o débito e crédito Classificar, ali, né? classificar. E assim, eu também assim, sua energia é algo fenomenal, né? Como era você tipo, na infância, assim? Hoje sua energia, imagina, é fenomenal, com um monte de preocupação do dia a dia, de adulto, né? Como que era você na fase de criança, quando você só tinha que preocupar em ir pra escola? Tipo, Bom, você sempre foi assim, essa pessoa enérgica, feliz? cara, eu sempre fui enérgico, eu sempre fui muito bonzinho em casa, sempre dei muito trabalho na escola. Sempre fui o cara do fundão, cara do social. E sempre gostei muito de relacionamento, de comunicação. E eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 6 anos de idade. 6? E eu comecei a trabalhar não no escritório. Porque o escritório com 6 anos eu ia nas minhas férias e meu pai me dava material para eu separar, rascunho para fazer naquela época. Nem carimbo eu fazia, porque era muito pequeno. Mas por que eu comecei a trabalhar com 6 anos? Eu fiz a primeira propaganda do Brasil da venda do Numilha. Eu fiz mais de 50 Caramba. comerciais de televisão. Legal. Fiz teatro profissional. Fiz filme de curta-metragem. Tomei tiro já em filme de curta-metragem. Assim, eu era ator. E eu comecei a ter esse viés artístico com 6 anos, quando eu fiz a propaganda do Numilha pedindo o Numilha pro Papai Noel. Eu escrevi uma cartinha e falei assim, Papai Noel, e era o texto, né? Esse ano eu me comportei direitinho, por isso eu quero um Numilha. Então, e essa habilidade que eu não sabia que eu utilizaria em algum momento da vida é que me transformou. E a minha base sempre foi muito forte, né? Minha mãe sempre me colocava uma confiança inabalável, porque eu precisava decorar textos, eu precisava ir para os testes, então eu lidava muito bem com o poder do não, que é um poder de vendas, que fazia 10 testes para ser aprovado em 2, 3, no máximo. E ali a minha mãe fala assim, ó, quem acredita sempre alcança, quem acredita sempre alcança, acredita, 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 acredita.
E o meu pai, na outra ponta, ele me fazia com que eu começasse a entender o que era empresa. Então eu ia nas férias, aí eu separava lá, ganhava um dinheirinho, saía da empresa e tal. Eu comecei a trabalhar efetivamente na empresa com 14 anos de idade. E com 14, mais ou menos, eu larguei a parte dos comerciais, da televisão e tal. E voltei para ter um viés artístico com 17, 18 anos, quando eu comecei a dançar, profissional. As danças profissional? Dancei profissional. Então, assim, para quem tinha 17, 18 anos, era um dinheiro muito bom. Sim. Eu trabalhava no escritório do meu pai de dia, fazia faculdade de noite e dançava profissional aos finais de semana. Então, eu quase larguei a contabilidade por conta da dança, acredita? Também? Caraca! Eu fazia parte do grupo de dança da faculdade. Que legal! Eu era o único de contábeis, né? Junto com todo mundo de educação física ali que fazia parte do grupo de dança. Tive um grupo de axé também. Também? Fiz a abertura de show do Swing do Beast. Nossa, maravilhoso, cara. Mas hoje em dia, tipo, mas isso gera contraste. Sim. Porque pareça, eu fazia parte do grupo de axé. Também? Mas eu era o durão. Eu era tipo o cara da ponta, era tipo duro assim, mas. Era sempre tentando convencer o Fernando a entrar nas minhas, né? Inclusive na contabilidade foi assim, ele tava fazendo educação física. Aí eu puxei ele e falei assim, cara, tô com uma vaga aqui pra amanhã, tranca seu curso de educação física e faz a inscrição em um curso de computação, SOS Computador. Porque não dava pra entrar na faculdade no meio. Não ia dar pra entrar na faculdade, legal. Eu vou te contratar aqui, você vai começar na contabilidade. Ele falou, não vou fazer isso não. Eu falei, você vai. Ele fez e a gente tá junto até hoje aí, depois dessa. Nossa, muito legal. Mas você viu como gera contraste isso? Sim. E às vezes a gente fica com receio de falar isso pras pessoas, porque as pessoas pensam assim, pô, por que as pessoas vão me julgar se eu for assim? E eu até... aproveitando esse negócio da dança, que eu acho que é bem interessante eu contar isso aqui, que eu acho que eu não contei em nenhum podcast, ou pelo menos não lembro. Quando você entra num ambiente, você tem que ter uma habilidade que normalmente as pessoas não têm para chamar atenção. Eu entrei no primeiro ambiente do Joel, eu entrei em outros ambientes antes do Joel, mas quando eu entrei no primeiro ambiente do Joel, ele já era contador dele, ele sabia quem eu era, mas eu nunca chamei a atenção dele. Eu chamei a atenção dele numa festa, quando começou a tocar um axé, e eu comecei a dançar. No dia seguinte, ele me chamou e falou assim, Johnny, vem aqui, para tudo. O que aconteceu? Eu não sabia que você dançava. A habilidade é essa. A habilidade é essa. Cara, você é meu contador, como assim? Então, eu só entrei na cabeça dele quando eu fiz uma habilidade diferente do que a maioria faz. Não, é que maluco, né? No podcast com ele, vocês fazem esse comentário. Sim. E nesse último final de semana, vocês estavam juntos na tardezinha. Tardezinha do Thiaguinho. Dançando ali também, né? Dançando. Se divertindo. Então assim, cara, se você quer ter sucesso, você precisa fazer diferente. Para fazer diferente, você precisa ocupar um espaço na cabeça do seu cliente. Para ocupar um espaço, não adianta, você tem que saber como reter a atenção. E eu não tô falando para as pessoas que estão ouvindo saírem dançando, mas se você tem uma habilidade, você canta, você toca violão, você joga muito bem em algum esporte, joga muito bem em futebol, se você se destaca em algo, pode ter certeza que você vai ficar marcado. Fora do padrão. Fora do padrão. É igual usar amarelo. Usar amarelo. Você acaba chamando a atenção por alguma coisa que é disruptivo. Quem usa amarelo o tempo todo, quem tá sempre com alguma coisa, você acaba chamando a atenção. Você falou de uma frase da sua mãe, né? Quem acredita sempre alcança. Primeiro podcast que a gente gravou, podcast de verão, no começo desse ano, eu cito essa frase porque, pô, me reflete muito ao que foi a minha vida durante toda a minha trajetória. Acabou de gravar o podcast, conversando com a sua mãe, ela falou da frase, né? Ela falou que, pô, é uma música que ela gosta muito e que tem uma conexão dela com você muito forte. Você acabou de comentar sobre isso também. Sim. Johnny, tem muitas coisas que a gente, se não foram em todos os nossos episódios aqui do Talksove, mas a grande maioria, a gente usa frases que você usa no dia a dia, né? A exemplo disso, o mais visto vence o melhor. Foi ou a rua mais movimentada da internet. Ou o CNPJ mais forte. CNPJ forte, CNPJ forte. Então, assim, são coisas que você, além da dança, frases de impacto que você coloca na vida, no direcionamento dessas pessoas. Porque às vezes é uma frase que carrega um ensinamento muito forte por trás, né? Total. Como você falou agora, da frase que a cabeça é a parte que você fica... A mente é o metro quadrado mais caro do mundo. Exato, tipo, eu falei, caramba, faz todo sentido. Então, assim, isso é legal, essa forma de você trazer esses comentários, essas frases que você faz a gente ficar refletindo a respeito. Total. Eu falo que pra você
viralizar, a gente tá falando de tudo de reter a atenção. Sim. Você precisa ser um bom frasista. É igual você vai num podcast, as pessoas acham que elas vão no podcast pra ficar contando só historinha. Se ela não for intencional, ela não souber gerar corte, não dá pra fazer, não vai viralizar, não vai engajar, vai passar o podcast inteiro sem virar nenhum tipo de corte. Então a estratégia do podcast é sempre você pegar, fala uma frase de impacto, contextualiza e no final responde o que te perguntaram. Porque se você responde logo no começo, Já acabou. Você pode ser cortado o tempo todo. Então, assim, Você mesmo, às vezes, faz uma pergunta pra você responder. Você faz uma pergunta pra você responder, tipo, quase que fosse um looping infinito, né? Então, aí você responde uma pergunta e fala, mas, cara, pra você fazer isso, só se você fizesse do outro jeito. Aí a pessoa fala, tá, mas como que é do outro jeito, então? Então, você faz a pergunta pra você mesmo continuar respondendo. Isso é muito forte. Eu já participei de praticamente todos os podcasts relevantes de negócios. Os únicos 2 que eu ainda não participei, que pode dizer que não são de negócio, mas são relevantes, que é o Flow e o Podpah. Mas todos os outros eu já participei. E então, toda vez que eu vou para um podcast, eu quero ser intencional nas frases. As frases são impactantes e você não precisa ser um frasista. Mas vai para um podcast, pense em 3 frases e coloca isso no contexto. Se você colocar isso no contexto, você vai uma hora engatando uma frase na outra. Teve um evento que eu fui, que eu tava martelando de frase. E tinha um sócio nosso, dos clubes, que ele tava participando do evento. E ele só ouviu a pessoa lá atrás. Fala assim, cara, é tanta frase boa que eu não tô conseguindo anotar nenhuma. É uma atrás da outra. Então, assim, você ser frasista, as pessoas prestam atenção naquilo que você tá falando. Sim. Então é muito bom. E a repetição, né? Quanto mais você fala, porque você não pode ter a presunção que todo mundo já conhece a sua frase. Pô, repete para que fique frisado realmente. Vire sua, né? Vire sua. As pessoas falam assim, mas como que eu faço uma frase? Eu faço uma frase autoral? Como que eu faço uma frase, né? Johnny, como que eu faço uma frase? Eu respondo o seguinte, a frase vai ser sempre da pessoa que ouvi primeiro sua frase. Se eu ouvir uma frase sua que eu nunca ouvi na vida e eu ouvi primeiro de você, eu vou falar que essa frase é do Fernando. E aí eu vou falar pra uma pessoa e aí o Robson nunca ouviu a frase, ouviu do Johnny. Essa frase vai ser do Johnny. E aí ele fala pra uma pessoa, essa frase vai ser do Robson. Quantas pessoas falam a frase, não existe CNPJ forte com CPF fraco? Várias, de vários cortes, de várias pessoas, mas o registro da frase é meu. Então, assim, é muito importante você bater nas frases. Legal. Frase é um negócio que é muito impactante. Faz sentido. Tem a frase que eu uso em todas as minhas apresentações, sejam online ou presenciais, que é quando te faltar dinheiro que te sobra criatividade. E isso é uma coisa que casa com a minha história. Então, as pessoas me marcam, inclusive em postagem nas redes sociais. Agora tem a questão do patinho amarelo também, que depois que eu fiz a palestra ali vestido de pato... Contraste monstruoso. Colocando, inclusive, a história do Crazy Ducks ali, todo lugar que as pessoas viajam e encontram um patinho. Essa semana, ontem... a história é real, não foi inventada não. E ontem o cara colocou o patinho de DJ, né? Botou o patinho lá, me marcou, falou, pô, lembrei de você. Porque isso marca, né? O contraste, principalmente quando tem um contraste tão grande. Pô, o que o contador tem a ver com o pato amarelo? Ou o que o contador tem a ver com a frase sobre criatividade? E aí você começa a entender mais sobre isso. É nada, mas ao mesmo tempo tudo. Tudo é. Nada, mas ao mesmo tempo. É o poder da atração, né? É o poder de você ficar na mente das pessoas. Como você vai conseguir ter a possibilidade de você falar sobre o seu produto. Sim. Depois você tem que sim ter um bom produto, ter uma boa prestação de serviço. Por último, você tem que ter uma boa retenção, ter um bom atendimento. É uma coisa que eu escutei numa primeira palestra sua e que depois eu transformei no meu método, ACR. Cara, atração, conversão, retenção. O mundo gira em torno disso. Total. Você não consegue ter crescimento com a sua operação, independente do negócio que você tenha. Sim. Você precisa ter essas 3 palavras aí que são mágicas e de preferência de trás para frente, né? Fazendo uma boa retenção da sua base de cliente, entendendo que sua base de cliente é ouro, transformando seus clientes em vendedores através de uma boa conversão. Seus clientes vão através de um marketing de conversão com um programa de indicação ativa bem diferente do que é boca a boca, é intencionalidade. E por último, seus clientes colocando você em outro patamar, fazendo eles ter essa atração positiva.
Porque uma vez que você faz o seu cliente, seja ele publicitário, médico, o seu ICP, publicar algo a seu respeito nas redes sociais dele, você está atingindo o seu lead mais qualificado, né? Sim. Você é um cara que aplica tanto a questão das palestras que no último evento lá do Conta Azul, eu falei assim, não, eu aprendi que quem anda em bando é importante. Aí você falou assim, agora eu só ando No em dia bando, irmão. seguinte, eu fui na Smart, a gente tá ali do lado Aham. de onde era o evento. Eu busquei todo mundo de camiseta amarela, e a gente ficou circulando pelo Conta Azul para chamar a Pra atenção, chamar para atenção. mostrar que a gente anda em Ando bando. em bando. Hoje aqui, na gravação do Vem podcast, em a gente bando. tá aqui com plateia, porque, cara, tudo isso é modelar. Ó, você fez ali o seu podcast com o Joel, e quem estava dentro do Energy teve o privilégio de acompanhar ao vivo ali com plateia. E eu vou ter o prazer de acompanhar o próximo podcast com o Caio Com o Carneiro Caio. no dia 15. Cara, tudo isso muda completamente, porque você entende, observa, e o que é possível aplicar, aplica. Ó, pensa esse negócio de andar em bando, como chama atenção. Eu lembro quando eu comecei a andar com um social media, que foi em 2022, nos eventos do mercado contábil, e eu já era um pouco conhecido. Uhum. As pessoas começaram a julgar. As pessoas falam, pô, mas o que esse cara tá andando? Hoje, todo mundo. Hoje é normal. Hoje é normal. É. E aí, por exemplo, eu vou no Conta Azul, eu vou com assessor, com 2 social medias fazendo corte em real time e segurança. Depois da fusão, eu comecei a andar com segurança. Só que eu entendi que o segurança, além de proporcionar o bem maior que a segurança, ele também gera o quê? Atenção. Sim. Se o cara está com segurança, é porque esse cara que eu às vezes não conheço é alguém importante. Então, assim, tudo é intencional. Tudo é intencional. Então, segurança, além de ser segurança, Sim. Ele Ele ajuda a. ele gera atenção. Caramba. Um ano antes, né, Sim, falando do Conta Azul, eu tava saindo do evento, porque eu tinha uma reunião. Tô no estacionamento ali do Transamérica e vejo um cara todo vestido Lutador? de lutador, com um monte de gente em volta dele. Eu falei, não, vou voltar. Não dá, não. Aí voltei pra assistir ali a performance, porque chamou a atenção, Chama atenção. né? Então, pô, não é só entrar no palco, não é só falar o que tem que ser dito, mas é como você fica na mente das pessoas. É. E, Johnny, você entrou, né, voltando ali, você começou a sua infância como ator, você começou no Serac Com 14 anos. dos 14 anos. Dos 14 anos até você realmente, junto com a Carla, junto com o seu pai, conseguir fazer uma reviravolta do momento do Serac. Qual foi essa trajetória aí? Quais foram os pontos chaves para que outros contadores, outros escritórios de contabilidade que também, de repente, estejam nesse momento passando por uma fase similar, consigam ter uma virada de jogo também? E só uma curiosidade, assim, tipo, uma pergunta. Você sempre trabalhou no Serac ou você já trabalhou em algum lugar fora? Sempre trabalhei no Serac como contabilidade, como uma empresa desse meio. Legal. Eu já trabalhei, como eu falei, com Sim, outras empresas com viés artístico e trabalhei dançando com era empresa Uhum. também. Mas nunca Na trabalhei profissão? na profissão em outro escritório. E eu passei por todos os departamentos, eu só não fiz folha de pagamentos. Uhum. Só que por ter direito em direito do trabalho, especialização em direito do trabalho e pós-graduação também de processo de trabalho, a parte da teoria eu sei, só a Uhum. parte prática eu não sei. Mas eu falo para as pessoas que eu não abro um sistema há 4, 5 anos. Eu não abro. Faz uns 4, 5 anos que eu não abro o sistema, eu não sei mexer no sistema. E eu nem quero saber, porque tem pessoas melhores do que eu fazendo Sim. isso. No Serac tem pessoas muito melhores do que o Johnny e fora do Serac também. Uhum. Porque o meu papel hoje é diferente. Meu papel é ser a cara da empresa, é ser o founder ou co-founder, né? Porque o founder foi meu pai, o co-founder ali, de um momento mostrando a mensagem do Serac para outras pessoas. Só para você que ainda não me conhece, sou Johnny Martins, sou vice-presidente do Serac, como eles falaram, como o Robson me apresentou. Hoje o Serac é o maior ecossistema de contabilidade do Brasil, são 10 mil clientes recorrentes, em quase 1.000 colaboradores, são 8 mil alunos, são 400 mentorados nos nossos programas de mentoria, a receita desse ano projetada em 285 milhões, mas sempre foi assim? Não, toda jornada grande teve um começo pequeno. Dos 14 aos 20, quando eu tinha 20 anos eu estava cursando minha primeira faculdade, que foi Direito, que eu fiz na PUC. Quando eu tinha 20 anos, meu pai e outros 2 sócios se separaram, e nesse momento de separação, foi quase um momento de falência, porque a empresa tinha muitas dívidas. Se trouxer valor presente seria quase que 500 mil reais com 8 colaboradores.
Caramba. Então, a primeira virada de chave foi de 2006, quando eu tinha 20 anos, até 2016. Esses longos 10 anos, nós deixamos a empresa no positivo. Não era uma empresa grande. E onde a gente investiu? A gente investiu em pessoas, em cultura, em vendas, em processos e sistemas. E baseado num trinômio, que é pessoas competentes, processos inteligentes e sistemas eficientes. Então, para a gente movimentar esse trinômio, a gente precisava vender. E aí, entendendo muito bem sobre vendas, o negócio começou a crescer, porque aí a gente começou a colocar dinheiro na casa. E eu até falei no podcast com o Joel que a maior habilidade que a gente tem hoje lá no Serac é vender. A gente é muito bom nisso. Bom mesmo. E a gente, inclusive, a gente não é perfeito, nada é perfeito. E por mais que a gente tenha o trabalho que a gente tem hoje, com a relevância que a gente tem hoje, sempre tem desafio, sempre tem problema, mas a gente acerta muito mais do que erra. Então, nesses longos 10 anos, a gente ressignificou muita coisa, mudou muita gente, mudou muito fornecedor, mudou o sistema e deu certo. Só que esses 10 anos a gente pagou um preço muito caro, que foi o preço do tempo. Por quê? Porque a gente fez nesses 10 anos aquilo que a gente achava que deveria ser feito. E todo empresário que cresce e ele começa a dar um pouquinho certo, o que ele faz? Ele fala assim, não, pô, tá dando certo, eu vou com as minhas próprias convicções. Só que eu não tinha consciência que eu poderia aprender com outras pessoas para ir mais rápido. Então, chegou em 2016, a gente faturava 90 a 100 mil reais por mês. Em janeiro de 2016. Em janeiro de 2019, durante 3 anos, eu aprendi para mim o maior insight da minha vida, que se eu pudesse ter dado um conselho pro Johnny dos 18 anos, eu teria falado isso. Ó, calma aí. Você que tá assistindo, agora é o momento de você pegar a caneta aí pra anotar, porque se deu certo pro Johnny e você entender os números relevantes que ele tem hoje, cara, só modela. Vai dar certo. Que foi o seguinte, em janeiro de 2016, a gente alcançou 90 a 100 mil reais de faturamento por mês. Em janeiro de 2019, eu lembro de eu chamando todos os meus líderes e falando, gente, a gente atingiu 1 milhão de reais por mês de faturamento em 3 anos. Caramba. Por quê? Eu passei a admirar mais as pessoas que estão à minha frente. E eu falo, quem admira, mira, quem se compara, para. A admiração do latim é mirar à distância. Se tem uma pessoa do meu lado que tem experiências que eu não tenho, ela vive experiências que eu não tenho, ela acessa pessoas que eu não acesso, ela tem o dinheiro que eu não tenho, eu posso modelar ela, eu posso admirar ela, eu posso participar da vida dela. Só que eu só consigo participar da vida dela se eu estiver no lugar certo. E para eu estar no lugar certo, não adianta eu querer acessar ela sem pagar por isso. Então, em 2016, a gente pagou 50 mil reais, a gente faturava 90, para acessar ambientes que, para quem às vezes fatura 90, 50 mil reais é muito dinheiro. Para acessar ambientes, a gente pagou 50 mil reais. E aqueles 50 mil reais, quando eu entrei no ambiente, eu aprendi de forma profissional como melhorar meu negócio com as pessoas que estavam lá. Eu aprendi coisas pessoais que eu não tinha em mente, eu resetei a minha ambição, ou seja, do lado de um cara, faturava 90 a 100, o cara tá faturando 500, 1 milhão, ele me fala o que ele fez para chegar lá. E aí eu, nesse ambiente, comecei a fechar vários negócios, e depois de um ano eu fiz a seguinte reflexão, poxa, eu investi 50 mil reais no ano, e tá me voltando em receita bruta 50 mil reais por mês. Então no segundo ano a gente investiu 100 e pouco, no terceiro ano a gente investiu 300 e pouco. Até o ano passado a gente investia 1 milhão de reais por ano em ambientes de crescimento. Eu não tô falando em equipe de vendas, não tô falando em marketing, não tô falando... Em ambiência. Ambiência, 1 milhão até o ano passado. Esse ano, 7 milhões. Caracas. 7 milhões. E não sou só o Johnny, é o Johnny, a Carla, minha irmã, os nossos sócios, nosso time comercial. Tá todo mundo investindo porque no ambiente ele é extremamente validador. A pessoa te vê no ambiente e fala, cara, o Fernando, pô, se ele tá nesse ambiente é porque ele é bom. E ela te dá essa oportunidade. Então, se eu tivesse entendido esse poder do ambiente, esse poder do ecossistema que ele sempre vence, lá atrás, com 18 anos, eu tinha investido. E eu tinha investido sempre baseado na minha visão. O que é visão? Visão não é aquilo que a gente enxerga, é aquilo que a gente imagina. E visão, a gente caminha não por aquilo que a gente vê, a gente caminha por aquilo que a gente crê. Porque tem muita gente que fala assim, eu só me movo por aquilo que eu vejo, eu preciso ver para crer. Irmão, se você precisa ver para crer, você já tá perdendo para quem tá crendo muito antes. Então, você caminha por aquilo que você tá com a visão, onde você vai chegar, a sua imagem fotográfica do futuro. Então, quando eu investi os 50 mil reais lá, eu não tinha os 50 mil reais para investir. Mas eu tava caminhando, meu passo de fera, aonde eu queria chegar. E não com a condição que eu tinha. E eu sempre falo, as pessoas medianas, as pessoas medíocres, elas investem com a condição. Elas investem com o dinheiro. Cara, eu tenho assim, tenho a visão, beleza. Cara, eu vou dar um jeito pra pagar de qualquer jeito. Porque a partir do momento que eu entro, cara, eu começo a me mover pra pagar esse investimento, entendeu? Então, o maior conselho que eu gostaria de ter me dado é, Johnny,
esteja com pessoas melhores do que você. Esteja com pessoas maiores do que você. Esteja em ambientes melhores. Esteja com pessoas que estão crescendo. Esteja com pessoas que você pode aprender a ser maior e melhor. E principalmente que você sirva. Porque nada adianta você entrar num ambiente se você não pode servir nada. Sim. E o primeiro passo você estar no ambiente é você servir. Porque quanto mais relevante você for para as pessoas, mais elas vão lembrar de você. Então fala assim, É isso. eu quero estar com o Johnny. Entendeu? Ó, ter a visão maior que a condição. É isso. Johnny, até pegando essa frase, é uma frase muito pragmática. Mas qual a relação sua com a fé e Deus na sua vida, nessa trajetória, em você acreditar nisso? Eu sei que eu assisti todos os podcasts que você participou, não lembro de alguém ter feito alguma questão nesse sentido para você. Não eu fez, queria mas... entender. Eu sempre acreditei em Deus, sempre. Sempre rezei para dormir. Mas a minha fé foi muito mais manifestada quando eu conheci minha esposa. Minha esposa, eu falo que ela santificou o nosso lar. E a gente passou a frequentar a mesma igreja juntos. E passou a ter algumas provações de Deus conforme a gente ia se movimentando, ia pedindo. Porque eu aprendi que pedir não tem nenhum problema, você pode pedir sim. E aquele negócio, né? Deus mostra o caminho, mas você tem que fazer a sua parte. Então eu não posso colocar tudo que vai acontecer por conta de Deus, mas se eu fizer a minha parte, ele abre o caminho, e principalmente se eu fizer a minha parte impactando outras pessoas. Então hoje eu tenho um ritual muito forte, que é assim, eu acordo muito cedo todos os dias, eu acordo entre 5 e 6, e se eu vou viajar para trabalho, porque eu tenho que estar 5 e pouco no aeroporto, eu acordo às 4, irmão, porque eu não vou deixar. E se tem gente acordando às 4, eu acordo às 3. Se tem gente acordando às 3, eu acordo às 2, eu não durmo. Mas assim, eu sou extremamente comprometido com o meu crescimento disciplinado. Eu falo que a disciplina é silenciosa. O resultado é que faz barulho. Então eu acordo cedo, treino, leio a Bíblia, rezo e vou pro meu dia. No final do dia, rezo de novo. Então assim, costumo ir na igreja, costumo assistir também o culto, quando eu não posso ir na igreja. Mas eu falo que sempre tem as estrelas que iluminam o nosso caminho. E quem ilumina nosso caminho, uma das estrelas é Deus. E essa estrela é uma estrela muito importante na vida. Então você tem que ter uma fé inabalável, algo divino, algo que você acredite realmente que vai muito além do que a força que a gente tem aqui na Terra. Então assim, eu acredito muito em Deus e a minha relação com Deus tem sido cada vez mais próxima, né? E eu quero que seja cada vez mais próxima, porque é muito mais forte do que era antigamente e agora tem sido muito mais forte. Então eu vejo também que os ambientes que eu frequento, Robson, são ambientes que as pessoas estão também ligadas a nisso. Então, você começa a viver a ambiência porque você fala, pô, as pessoas vivem família, vivem negócio, vivem resultado, vivem fé. Estão felizes. São felizes. Então, assim, isso é muito importante. Você começa a entender quando você começa a viver nos ambientes realmente. Perfeito. E tem 3 pilares, né, que são muito fortes para qualquer pessoa, né? Saúde, se cuidar, família e Deus, né? Acho que isso explica muita coisa de você conseguir ter isso como base, e aí a partir do momento que você decide fazer alguma coisa, você consegue correr atrás de tudo, né? Sim. Johnny, você falou agora de família, né? Família. Essa família é muito bonita, né? Parabéns pela sua família, né? E como foi? Uma vez você falou numa palestra que você deu sobre a transição que seu pai treinou você para ser quem você é hoje na empresa, né? Sim. Que muitas empresas quebram justamente por conta dessa sucessão que não é feita. São mimados, né? E seu pai, ele de fato foi uma pessoa diferenciada para poder fazer isso, né? Como foi essa transição? Como foi esse treinamento que você teve com ele, assim? Toda essa passagem de bastão? Boa. Meu pai, ele sempre foi muito sábio em relação a isso. E falei que meu pai, ele é o responsável por tudo que acontece com a gente. Eu tenho uma teoria. Meu pai não concorda muito, mas eu concordo. Eu concordo comigo mesmo. Que 90% das coisas de bom e ruim que acontece com os filhos, toda regra tem exceção. É culpa dos pais. Sim. Então, assim, meu pai sempre deixou a gente criar. Sempre colocou a experiência dele como uma visão e como um conselho. Ele nunca bloqueou a gente. E por isso ele construiu isso que ele construiu. E me levar desde pequeno fazia com que eu entendesse o ambiente. Eu falo que o ambiente é o treino invisível que define a sua performance. Perfeito. Então, você tá no ambiente certo, você começa a reparar no ambiente como que as pessoas agem, você começa a querer fazer o que elas fazem, você começa a entender o propósito. Então, desde pequeno, eu fui treinado
diretamente ou indiretamente, eu falo que herdeiro você mima, sucessor você treina. Você quer que o seu filho participe do negócio, você precisa treinar ele. E treinar não é só ele fazer o que ele gosta, mas é mostrar que com aquilo que você faz, pode ser interessante ele com outras habilidades potencializar o seu negócio. Não dá para você querer que o seu filho se apaixone por uma contabilidade enquanto ele é jovem. Mas dá para você explicar que a contabilidade hoje tem um elo muito potente, que é a confiança do cliente. Confiança é vínculo, vínculo é venda. Então, com a contabilidade é muito mais fácil você ter um cliente para marketing, um cliente para eventos, um cliente para tecnologia. Talvez é uma habilidade que seu filho possa vir a ter, queira ter. Um treinamento, a gente está falando de educação. Então, assim, você começa a mostrar para o filho a partir do treinamento que é possível caminhar com ele. E meu pai sempre falou assim, filho, você pode ser o que você quiser. Você pode dançar com a Ivete Sangalo, você pode dançar com a Cláudia Leite, fiz teste para tudo isso aí. Mas, se nós formos juntos, nós vamos mais longe. E o que a gente aprende às vezes é, se você for sozinho, você vai mais rápido, se você for junto, você vai mais longe. Mas é mentira. Se você for junto, você vai mais rápido e mais longe. Então eu olhava para a empresa, falava assim, cara, eu posso transformar isso no império. Falo que empresário pequeno vive para pagar boleto. Empreendedor grande vive para construir um império. Então assim, 2008, 2009, que a empresa ainda estava numa transição de pagamento de dívida, de crescendo, naquela época eu decidi, falei assim, eu vou construir isso aqui um império. Eu decidi ali. E aí em 2016, quando eu entrei no primeiro ambiente, que eu entendi como que eu precisava construir um império. Porque até 2016 eu queria construir um império com as minhas próprias convicções. E que eu tive sorte que deu certo, porque poderia ter quebrado. Não, sorte não, você teve competência, né? Competência, e eu acho que foi os dois, né? Competência e a visão também. E visão e sorte. Mas, por exemplo, eu tenho 39 anos. Eu não quero pagar esse preço de 10 anos. Agora eu penso assim, ó. Bom, vou faturar 285 milhões. Como é que eu faço para faturar o primeiro bi? Como é que eu faço para estar do lado de uma pessoa que olha para mim e fala assim, cara, vamos comprar um jato, a sua parte, de 10 milhões de dólares? O Flávio falou isso pra mim lá na fazenda. Vamos comprar um jato? Eu falei assim, mano, esse cara, o cara tá vendo a possibilidade. Se ele tá vendo isso em mim, cara, eu tenho que ver isso em mim. Sim. Eu tenho que ver isso em mim também. Então, isso é importante você ter pessoas que têm uma visão diferente da sua e que te puxam pra cima também, sempre. Puxa pra cima. Espera, né? A gente mesmo tava conversando ali no café, eu falei assim, se prepara. Que tá vindo coisa grande, se prepara, porque você tem que começar a imaginar, fala, cara, o que esse cara tá imaginando, onde eu posso estar? Porque exatamente, é o reset de ambição, mas o negócio do meu pai, assim, ele sempre deixou a gente criar. E pra você ter ideia, meu pai, ele facilita, mas ao mesmo tempo ele não deixa de fazer o que precisa ser feito para educar. Vou te dar um exemplo. Quando eu tinha um pouco menos de 18 anos, eu queria fazer algumas coisas na vida com dinheiro. E a gente não tinha a condição que a gente tinha hoje. E o que fazia? Meu pai me emprestava o dinheiro e ele me cobrava juros. Ou seja, pô, vou cobrar juros do meu filho. Irmão, o dinheiro do meu pai no banco tava rendendo. O meu dinheiro, se eu não pagar juros para ele, e assim, os juros não eram juros de banco. Eram juros um pouco menor. Mas também não é assim, ó, toma aqui o dinheiro que tá tudo certo, vai lá, filhão. Mas você aprende também, você também aprende a valorizar. Aí com 23 anos eu saldei minha dívida com ele, fiquei tudo contente e tal. Mas isso é o treinamento, isso faz parte do treinamento. Sim. Meu pai me botou na cadeira de diretor logo no começo. Você aprendeu passou por todas as áreas. Passei por todas as áreas. Eu lembro que eu passei por uma área, foi bem legal esses dias, nem contei isso num podcast, mas é bacana contar isso. Esses dias eu fui palestrar para a IOB. E a IOB é uma potência. A IOB existe há quase 50 anos. E eu lembro na época que eu era ajudante auxiliar de consultoria, que a gente tinha uma consultoria para os nossos clientes, tributária e tal. E eu era o cara que organizava os pastelhos da IOB. Que vinha um amarelinho coloridinho. Isso, pô, foi dessa época. Então eu colocava assim e eu organizava, eu pesquisava. Fazia circular para passar por todos os times. Sim, para passar para os times e tal. E eu fazia isso, eu era adolescente e fazia isso. E o gerente daquela época, ele tá com a gente até hoje, né? E aí eu fui pra IOB e eu ganhei um vinho super encorpado, um vinho caríssimo, top. E eu não bebo vinho. E aí eu cheguei pra entregar esse vinho pro gerente, porque eu falei assim, olha, eu fui palestrar na IOB e lembrei de você, porque eu ganhei um vinho, eu sei que você ama vinho, e eu quero te entregar, porque eu quero te agradecer por você ter me ajudado, porque eu lembrei de você. Quando eu fui palestrar na IOB, eu lembrei de você, que foi o meu primeiro professor, e a gente fazia esse negócio junto da IOB, entendeu? Então foi bem bacana. E aí eu passei por todos os departamentos, até chegar a ser diretor, e depois, quando a empresa cresceu mais, vice-presidente. Agora você trouxe uma coisa que é honrar quem sempre te deu honra, né? Então, assim, igual você falou assim, você estava na empresa da sua família, você tinha lá o diretor lá,
mas você fez questão de honrar o que ele te ajudou no começo, então assim, isso também é algo que eu sempre vejo que você faz também. Sim. Então, é muito legal essa parte. Cara, assim, ó, bajulador, ele fica com você até o momento que é interessante pra ele. Sim. Honra, a pessoa que honra, ela assim, ela olha, bom, esse cara me deu resultado. Esse cara me deu uma nova visão. Ele transformou minha vida. Então eu não largo dele. E eu sempre falo, nos meus ambientes, as pessoas podem escolher ficar comigo ou ir embora. Uhum. Mas eu não tô ali pra entender quem entra ou quem sai, eu tô pra entender quem fica. E quem fica, com certeza, e quem fica principalmente com a visão, porque se ele fica, percebe, bom, esse cara não tá estagnado, esse cara tá sempre acelerando. Então, vai cascatear pra mim. Ou seja, eu torço muito mais que o meu sócio Flávio Augusto cresça, que o meu sócio Joel J cresça, que o Caio Carneiro cresça. E não só isso, eu torço para o nosso segmento crescer. Uhum. Eu torço muito para os outros influenciadores crescerem muito. Porque quanto mais eles crescerem, mais eu cresço. Quanto mais eles qualificarem o mercado, mais eles estão qualificando para mim. É o que você fala sobre o pódio, né? Só um pódio, não é um pódio. Primeiro, segundo, terceiro lugar é um palco, tem espaço para muita gente. Só que eu sei que quanto mais a minha profissão elevar, que eu falo que a competição é um acordo coletivo, que todos estão dispostos a fazer o melhor para o segmento, maior vai ser a valorização do que a gente faz. Eu quero pessoas boas mesmo. Só que tem muita gente que fica criticando. Só que, cara, eu prefiro ser criticado crescendo do que ser ignorado parado. Perfeito. Eu quero ser criticado mesmo. Porque, cara, tem muita gente que critica o movimento, mas o lento sempre vai se incomodar com o rápido. Quem não vende vai sempre se incomodar com quem vende. Quem se posiciona vai tá sempre incomodando quem não se posiciona. É mais fácil reclamar do que fazer, né? É isso. Johnny, 2024, eu queria que também você pudesse explicar o que é a MLS, né, como você entrou e depois como você tornou referência dentro da MLS, onde os três clubes que você tem hoje estão entre os 10 que mais faturam lá dentro. Boa. Aliás, você sabe que essa visão tá para você também, né? Isso. Aliás, essa visão pode estar para qualquer pessoa. Por quê? Primeiro assim, qual que é a visão? O empresário, ele aprende com o empresário. É muito mais rápido um empresário aprendendo com outro empresário. Porque eu falo que um grande mentor, ele não só mostra o caminho, ele caminha o caminho. E caminhando o caminho, eu passei antes por uma pessoa que às vezes que não faturou primeiro 1 milhão, e eu falo, olha, não pisa nessa pedra, não tropeça nesse buraco, que eu já tropecei, você vai perder tempo. Vai por aqui, é muito mais rápido. Então imagina um ambiente, um ecossistema de educação executiva, que é o maior ecossistema de educação executiva para o empresário. Hoje tem uma formação importante? É importante para balizar o negócio, mas mais rápido que isso é você aprender com outro empresário. Eu lembro que até 2023 nós não tínhamos nenhum tipo de mentoria. Nós tínhamos eventos. E esses eventos eram cursos que a gente fazia tal. Mas mentoria high ticket de um ano a gente não tinha. E aí em 2023 o Flávio me liga, fala assim, Johnny, tudo bem? Dá pra você vir no meu escritório amanhã? Tem alguma coisa? Aí, mano, Flávio ligando é tipo o chamado do Batman. Se o Batman tá no banheiro, irmão, ele na verdade já dá descarga e vai puxa as coisas e vai embora, irmão. É assim, chamado do Batman. Falei, não, ó, cara, não tenho nada, tinha um monte de coisa, cancelei tudo. Vou aí. Aí eu fui lá e o Flávio falou, ó, então, a gente tá criando um ecossistema de mentoria de empresários, para empresário aprender com o empresário, vai ser gigante, tal, com a visão, vai crescer, a ideia é ir para IPO tal, e o Flávio fala muito isso. Eu falei, nossa, e aí eu perguntei, por que eu, né? E ele não falou. Ele pensa em equity o tempo todo. Ele pensa em equity o tempo todo, em venda o tempo todo. E aí eu falei assim, por que eu? Ele não falou assim, porque você é o melhor contador. Ele respondeu, porque você está em movimento. Porque está em movimento. Então assim, cara, o sucesso ele ama movimento. Progresso você precisa estar em movimento. Você precisa fazer coisas diferentes. Então eu tava em movimento. Aí eu falei, legal, então beleza, vou entrar, vou fazer uma mentoria high ticket, legal. Aí eu cheguei pro meu time em 2024, falei, time, ó, é o seguinte, ó, a gente vai criar essa mentoria high ticket, a gente vai trazer 50 pessoas nesse ano, pois esse ano é o ano da consciência, a gente vai ter 50 mentorados em um ano. Topa, topa. Beleza, beleza. A gente vai começar com um ticket de 60 mil com cada um, beleza, beleza. Dia 15/1 de 2024 comecei a vender. A gente fez 50 mentorados em 13 dias. 13? 13 dias, que eu esperava em um ano. No final do ano, a gente bateu e foi premiado como o segundo maior clube dentro da MLS, na frente de outros clubes que já estavam lá, como o próprio clube do Joel, o clube do Conrado, o clube do Thiago Brunet, o clube do André Fernandes. A gente passou, a gente ficou em segundo lugar. A gente bateu quase 20 milhões de faturamento com 63% de margem. E fora evento que a gente já fazia, patrocínio, ingresso, fora o ecossistema de contabilidade. Então,
a gente bateu uma relevância muito alta. E aí a gente criou mais outros 2 clubes, fora o clube que a gente já tinha. Então hoje, detalhe que todas essas primeiras vendas tiveram participação ativa sua, né? Ativa. Ou seja, é operacional total, porque isso é papo de guru de internet, saia do operacional. Se você é empresário, você precisa entender que você não vai sair do operacional. Bilionários estão no operacional. Só que você precisa se dedicar às atividades operacionais de alto valor agregado. Por exemplo, vendas. Vendas, você está vendendo. Atendimento estratégico a algum cliente. Pô, isso não é operacional? Né? Não ser operacional é só você sentar e ficar recebendo dividendos, recebendo juros aí e, cara, não fazendo, só pensando no negócio. Não dá para você fazer isso. O próprio Flávio, ele se dedica a atividades operacionais. Só aquele cara, me dá números. É a operação, ele tá fazendo a operação. Saber mudar a rota rápido, né? Rápido. Então aí a gente teve essa relevância. O que aconteceu? A gente entendendo essa relevância e potencializando a MLS como single entity, hoje a gente busca talentos de pessoas em determinados nichos, em determinadas zonas de potência para trazer para esse ecossistema. Então, por exemplo, o Robson tá lá no Energy Club comigo. Ele investe mais de 300 mil reais para estar lá comigo, que é o ticket do clube hoje. Fora outros lugares que ele investe, fora outros ambientes que ele investe. E lá ele compila conteúdo para trazer para os mentorados dele. Fora o conhecimento que ele já tem em CS, em experiência do cliente, que para mim é o cara que mais entende do Brasil é o Robson. Então você que não conhece o Robson, você precisa conhecer ainda, porque ele é o cara que entende sobre a experiência do cliente. E não há nada melhor do que você saber reter o seu cliente. O seu cliente na sua base é ouro. E você precisa seguir ele, você precisa falar com ele. E eu não estou falando só para você que é contador, você que é empresário, você que é publicitário. Você tem que mandar uma mensagem para ele agora. Você está assistindo esse podcast, está assistindo esse vídeo aqui que eu estou fazendo para você. Você precisa entender o que esse cara está fazendo e onde ele vai chegar. Porque quando você compra a visão antes, você paga muito mais barato. Perfeito. Então as pessoas que compraram a visão do Johnny no começo, hoje estão super felizes. As pessoas que não compraram no começo, ou não entraram mais porque está muito mais caro, ou pagaram mais caro. Entendeu? Então o que acontece? A MLS ela tá procurando esses talentos. E eu falo assim, cara, Robson, você tem muita condição de caminhar com a gente, né? E outros empresários, né? Então, porque o grupo é muito forte. A gente quer, na verdade, qual que é o impacto social? Se a gente trabalhar os maiores agentes de transformação do país, que são os empresários, eles vão gerar mais riqueza, eles vão ter mais tempo, eles vão gerar mais recursos para o país, eles vão gerar mais emprego. Cara, a gente trabalhando neles... Cada um é muito bom em um determinado ponto específico. Né? Cada um é muito bom em determinado ponto específico. Então hoje, nos nossos programas de mentoria, tem quase 400 pessoas, tickets bizarros, ou seja, e por quê? Porque eu sempre falo, quando a visão é clara, o preço a pagar é barato. E todo mundo tem resultado, né? Isso que é interessante. Cara, isso é um negócio que é, pra não ser muito... Pra não ser muito hipócrita. Nem todo mundo tem resultado. Só quem faz. Só quem faz. Mas existe uma métrica, que normalmente é para a maioria das mentorias. 70% dos mentorados, eles têm resultado porque eles fazem aquilo que o mentor fala. Então já é um número muito bom. Os outros 15%, eles entram no ambiente... Igual eu falei do Robson, pô, ele me viu um negócio no Conta Azul e falou assim, pô, amanhã eu já tô aplicando. É o cara autodidata ali. 15%, então 85% tem resultado. Os outros 15%, nem se você entrar na empresa dele, nem se você fizer por ele, nem se empurrar ele, não vai ter resultado. Ele vai só no movimento, no boom e depois já... Depois ele sai. E é normal, faz parte. Só que eu falo o seguinte, eu falo, gente, eu não quero que vocês façam parte dos 15%. Mas resta a você imprimir a velocidade, porque o grande mentor, ele mostra o caminho. A velocidade é você que imprime. E sempre mostrar a mentalidade de protagonismo, né? Mentalidade de protagonismo. Não seja figurante, independente do momento que você tiver. Inclusive, quando entrar dentro da MLS, não ser um figurante. Não ser um figurante. Buscar algo a mais, né? Porque se você pensa... A gente é movido por isso, né? Total. Por colocar novos desafios para nós o tempo todo. Senão em algum momento a gente vai entrar no comodismo. Total. Imagina o seguinte, lá na MLS, que eu falei, eu acho que... Não, quem acha que tem dúvida, né? Eu tenho certeza. Todo empreendedor de sucesso, ele tem que ser competitivo. Ele tem que gostar de competição. Ganhar não é tudo, mas querer ganhar é. Você precisa querer ganhar sempre. Saber o momento de perder, refazer a rota, mudar, como você falou. Mas, cara, tem que querer ganhar o tempo todo. Isso. Então eu entrei com 3 clubes. Hoje, dos 30 maiores clubes, os 25, eu tenho 3. E tem 130 clubes. Então, às vezes tem um cara que tá entrando que ele não tá vendendo. Eu tô com um clube, com 3 clubes no top 30.
Então, assim, é uma relevância muito alta. Sim. E uma coisa que a gente sabe fazer muito, que é o que eu falo, é vender. Uhum. Só que vendas, para quem assiste, você que vende, você tem que entender, primeiro, que é a habilidade das pessoas bilionárias. Habilidade número 1. Você precisa aprender a vender. Quando? Agora. Ou ter alguém que venda. Segundo, você não pode se incomodar com ninguém vendendo para você. Porque se você se incomoda, você tá achando que venda é manipulação, não é transformação. Quando tem alguém me vendendo, eu fico olhando como a pessoa tá me vendendo, eu fico prestando atenção, eu anoto, eu fico vendo o que ela tá falando, porque eu vou utilizar isso para mim. Uhum. Eu falo que quando a pessoa se incomoda com alguém vendendo para ela tem 2 problemas. Ou ela não confia nela, aí falta autoconfiança e autoconhecimento, ou ela não confia no produto ou no serviço que ela vende. Cara, Porque ela acha que é uma... entende o storytelling que tá rolando ali no momento. Modela isso também. Modela isso, cara. É por isso que eu falo sempre, eu modelo as pessoas de sucesso. Eu hoje não só pago para estar no ambiente, mas eu filtro o que eu ouço. O que eu filtro? Quem eu ouço? Só quem tem resultado. Sim. Quando você filtra aquilo que você ouve, você define o que você vive. Você tá ouvindo pessoas de resultado? Tô. Então, irmão, não tem como. É inevitável. Uhum. É inevitável. Você é o próximo a ter resultado. Até porque depois que você ouviu, não tem como desouvir, né? Não tem como desouvir, aquilo que você vê não dá pra desver, aquilo que o paladar não retrocede. Então, assim, eu falo muito assim, que é o lema, né? A experiência, ela muda a sua frequência. Uhum. Quando você experimenta alguma coisa, você fica animado. Vai viajar de econômica, depois viaja de executiva. Vai viajar de primeira classe, depois viaja de executiva. Você sempre quer o próximo passo. Vai naquele restaurante japonês que você gosta, putz, aquele rodízio é muito bom. Aí você vai no à la carte, você não volta mais no rodízio. Eu não bebo, mas dizem que o Blue Label é muito melhor que o Red Label. Então bebe um Blue Label e bebe um Red Label. Cara, você experimenta alguma coisa. Sentiu o gosto, o paladar não retrocede. Cara, a experiência muda a sua frequência. Fala, eu não quero mais viver. O que eu preciso trabalhar para viver aquilo de novo? O que eu preciso fazer? Então a experiência muda a frequência. A frequência muda a ambiência. Preciso estar com outras pessoas. Não adianta, se eu quero ser maior e melhor, eu preciso estar com outras pessoas, que é muito fácil ser o melhor da mesa. Sim. Porque quando você está num ambiente que você é o melhor da mesa, você está massageando o seu ego. Oh, não, eu sou grandão. Na verdade, você sempre tem que se posicionar em mesas que você não é o melhor, né? Que você não é melhor. E até para você conseguir sentar em outras mesas e conseguir trazer mais conteúdos. É o que a gente faz o tempo todo quando a gente está em movimento, né? Exato. E não só mais conteúdo, mas para você ter o reset da sua ambição. Pra você ver que, por exemplo, agora eu tô mudando, mês que vem eu vou mudar de apartamento. No meu apartamento hoje, meu carro é o melhor do prédio inteiro. No próximo apartamento, meu carro é o mediano. No meu próximo apartamento é cara com Corvette, com Ferrari, com Lamborghini, com G63, entendeu? E eu andando de Porsche. É um carro mediano. Então eu quero estar lá mesmo. Porque eu quero parar meu carro, eu quero me incomodar com o carro do lado. Quer ficar incomodado e falar assim, Exatamente, eu quero ficar incomodado. Eu pago pra me sentir desconfortável. Porque eu aprendi a me sentir confortável no desconforto. A gente só cresce no desconforto, né? Só cresce no desconforto. Tem várias modelagens que a gente faz. Pô, prova entrar numa banheira de gelo. Você vai estar completamente desconfortável. E você vai conseguir ter o seu crescimento ali também, porque você vai trabalhar a sua mentalidade, a sua respiração, para que você consiga ter outros níveis de consciência também. É ficar confortável no desconforto, né? Exato. E é por isso que eu falei que a experiência muda a frequência muda a ambiência muda a referência. Muitas pessoas não crescem por falta de referencial. Elas têm um referencial muito baixo. E o primeiro referencial são os pais. Pai e mãe, em regra, toda regra tem exceção, mas em regra são referenciais de carinho, de afeto, de cuidado. Mas você tem que sempre fazer a reflexão, pô, se meu pai ou minha mãe, se eles ganharam na vida, são minhas maiores referências, 10 mil reais por mês, 20 mil reais por mês, 50 mil reais por mês, aquilo na minha cabeça não vai ser um piso dali pra cima, vai ser um teto. Porque se a minha maior referência, a pessoa que eu mais amo, a pessoa que eu me modelo, ganhou isso, eu vou me limitar a isso e vou achar que tá bom. Só que, se você falar assim, pô, quem são as outras referências? Pô, tô sentado de um lado, eu tava almoçando semana passada com um cara que vendeu 3 empresas, a última por 2 bilhões de reais. Irmão, quero mais. Deixa eu ver o que ele tá comendo. Deixa eu ver como ele se porta. Deixa eu ver como ele pega no celular. Mano, eu vou fazer igual, irmão. Eu vou fazer igual, irmão. Eu vou fazer exatamente igual. E é exatamente todos esses pontos, né? Até a forma de se vestir, de se falar, de se posicionar. Tudo isso você precisa modelar para poder atingir esses objetivos. Exatamente. Né? Eu lembro de uma vez que a gente trabalhava na consultoria, né? Eu e o Robson trabalhando na BDO. E lá tinha uma pessoa lá que ela, como se foi promovida. E ela, na de ônibus, foi promovida, podia comprar um carro, né? E ela falou assim, ó, eu não vou comprar um carro porque meu irmão, que é mais velho, não tem condição. Então eu não vou comprar um carro porque eu vou me sentir mal se ter um carro que meu irmão não tem. Sim. E é isso, porque
as pessoas acima da gente, na nossa família, geralmente acabam sendo o teto. Sim. Então a pessoa se limita porque o outro não conseguiu, porque seu pai não conseguiu. Então é muito bom a gente ter referências externas para alcançar. Isso é muito bom que você falou, principalmente parte familiar, porque não é porque uma pessoa da sua família ou você teve uma experiência negativa no passado que isso é uma verdade absoluta. Sim. Exemplo, às vezes eu atendo clientes, Robson, que a pessoa fala assim, não, eu não vou contratar funcionário. Não vou contratar funcionário, porque lá no passado, um funcionário entrou contra a minha empresa e eu tive uma experiência muito negativa. Eu falei, mas meu irmão, empresas que crescem têm times vencedores, as pessoas contratam. Uhum. E não é porque você passou por uma experiência negativa, ou seu tio, ou seu pai, que você tem que usar essa experiência para você como uma verdade absoluta. Você tem que usar para uma pessoa e falar assim, bom, vamos lá. Flávio, você já teve uma experiência negativa? Já? Com funcionário? Já. Aconteceu isso. E o que você fez? Continuei contratando. Que é igual quando você está vendendo. As pessoas, principalmente empresário, não entende se você não está crescendo, você está morrendo. Uhum. E se tudo está sob controle, você está indo devagar demais. Você precisa entender que você precisa vender, primeiro você vende, depois você arruma a casa. Colocar dinheiro na casa para ter pessoas melhores, processos melhores, sistemas melhores. Só que o que acontece? A pessoa começa a vender. Vender. É humanamente impossível você estruturar processos Uhum. e ter pessoas qualificadas para trabalhar. E aí o que você faz? Você começa a vender muito, você começa a perder cliente. Mas se no resultado positivo está entrando mais cliente do que saindo, tá certo. Só que o que acontece? Você fica com medo, porque se está perdendo cliente, será que eu estou fazendo a coisa certa? E se você não tem outra pessoa que já passou por isso, o que você faz? Você paralisa. O medo, ele é um ótimo servo, mas ele é um péssimo mestre. Ele te sabota e ele define um limite para você. Você sentiu medo, cara, eu tô perdendo cliente, acho que eu tô fazendo alguma coisa errada. E aí você para de crescer. Só que você tem uma outra pessoa que fala assim, cara, como é que eu posso fazer isso? Progresso e ordem, né? Progresso e ordem, irmão. Então, assim, sempre é bom ter pessoas do seu lado que vão te orientar se você tá no caminho certo. E muitas vezes o caminho certo não é o caminho mais fácil. Muitas vezes o caminho certo ele é doloroso. Muitas vezes o caminho certo é você tomar algumas decisões, falar alguns nãos e diminuir o nível de apego que você tem para o seu cliente. A gente gosta muito de ter clientes bons, a gente gosta muito de tratar muito bem os clientes. O Robson é mestre nisso, em experiência do cliente. Mas se o cliente não te valoriza e você já fez tudo por ele, deixa ele ir. Deixa ele ir para outro lugar. Tá tudo certo. Só que se você não tá vendendo, o que acontece? Você se desespera. Você fala assim, porra, eu não vou perder esse cliente, você tá maluco? Não. Cara, você fez o melhor por ele, fiz. Você explicou pra ele, expliquei. Você se responsabilizou? Me responsabilizei. Ele não quer ficar com você? Não. Então deixa ele ir. Continua vendendo. Uma vez eu tava conversando com o Herbert, né? E ele falou assim O que... Herbert mesmo? Aí ele falou assim pra mim assim, quando eu entrei na mentoria lá, o Johnny falou assim, cara, ó, aumenta, tipo, em X% todo mundo. Eu falei, todo mundo? Ele falou assim, ó, todo mundo. Ele falou assim, as pessoas vão sair. Eu falei assim, se sair é porque não merece o seu trabalho. Ele falou assim que aumentou, saiu 1 ou 2. E assim, é isso, tipo, puxar pra cima e não ter apego, mas fazer com que você se valorize o seu trabalho. Total. Isso é uma regra de você conseguir escalar o serviço de contabilidade. Porque em regra, toda regra tem exceção, serviços de contabilidade ou prestações de serviços não são escaláveis. Sim. São escalonáveis. Escalar é você aumentar a receita e manter a sua despesa ou até diminuir. Escalonamento, você aumenta a sua receita e aumenta a sua despesa. Tá tudo bem, preserva a margem. Só como que você aumenta o seu ticket ou sua receita de forma que você preserve a despesa? Aumentando o preço. E ao aumentar o preço, existe um estudo que diz que 90% dos seus clientes satisfeitos ou muito satisfeitos não reclamam quando você aumenta o preço. Então imagina quem está ouvindo a gente. Pegar 90% dos clientes e reajustar, ou 100% dos clientes reajustar, 10% reclamar. Esses 10% você negocia. Os outros 90% vão aceitar o reajuste. Então assim, acabei de colocar dinheiro no seu bolso. Se você fizer isso, quanto que você vai reajustar? Não é aquele reajuste miserável do seu contrato. É no mínimo 15%. Mas eu falo entre 15% a 25% se você faz um bom serviço. Obviamente, Sim. se você não faz um bom serviço ou se tem cliente reclamando, não tem o que fazer. Mas essa é a regra. E, Johnny, você tem essas 3 ligas, os 3 clubes dentro da liga, dentro da MLS, e você é um cara que incentiva todo mundo que está ali dentro dos seus clubes a também criarem os seus próprios clubes para prosperar. Cara, por que você faz isso? Por que eu treino a pessoa para ela sair, né? Eu treino as pessoas das minhas mentorias igual eu treino o meu time. Falo que treine o seu time para partir, mas tem uma empresa incrível para que ele queira ficar. Meu time decide se quer continuar comigo ou não. E se ele não quiser, que ele tenha a mentalidade de sair dali para trabalhar em qualquer lugar que ele quiser ou ter o próprio negócio. E quando eu tenho... Está pronto, né? Tá pronto.
Eu tenho vários tipos de mentorado. Tem um mentorado que tem resultado e sai, tem um mentorado que não tem resultado porque não fez o que precisa ser feito e sai. Tem mentorado que tem resultado e continua jogando. E esse cara que continua, ele tá sempre em progresso. E isso acontece em todas as mentorias. E é normal. Mas eu identifiquei que se a gente fizer um movimento forte de educação, a gente vai valorizar o nosso mercado. E, principalmente, oferecer essa oportunidade das pessoas que caminham do meu lado, elas entenderem que educação é o futuro. Educação traz visibilidade, notoriedade, traz autoridade, é caixa na veia, ou seja, mais de 50%, 60%, 70% de margem, dependendo da sua entrega, mas mais de 50% de margem é. E você pode ajudar essas pessoas a terem suas próprias mentorias, porque eu falo que todos nós somos educadores. A gente educa o nosso time, a gente educa o nosso cliente e a gente pode educar o nosso concorrente. E concorrente não é aquele que só disputa o mercado com você, é que corre ao seu lado. Então, ao invés de disputar o mercado, corra com ele. Mostra para ele que é possível. E se você der resultado, se você mostrar principalmente que você está em progresso, com uma visão diferente, caminhando diferente, ele continua com você. Sim. E aí a pessoa honra você, honra seu tempo, ela continua, ela quer estar em movimento, ela quer estar no próximo passo, ela quer saber o que está acontecendo. Então, assim, se você está em movimento, ninguém vai largar sua mão. Eu falo até para as pessoas, cara, pega na minha mão. Eu vou acelerar, não vou parar, mas também não posso te esperar. Eu posso ir com você, sem você ou apesar de você, mas eu quero ir com você. Me dá a mão, eu sempre vou te mostrar o próximo passo. E não é porque eu sou o dono da verdade, é porque eu construí algo e eu tô na frente. E eu vou fazer você construir muito mais rápido do que eu construí. Eu falo que eu fiz meu primeiro evento com 28 pessoas. E os meus mentorados fazem eventos muito maiores, por exemplo. Quantas pessoas foram no seu evento? 120 pessoas. 120 pessoas, aí. No evento. E, cara, olha isso. Não, e surreal que durante os 15 dias que antecederam o evento, praticamente todos os dias você me mandou mensagem para saber como tava, para dar uma dica ali. Praticamente tudo eu usei e foi baita de um sucesso. E foi com certeza maior o sucesso, não só pelo número de pessoas, mas pela estratégia do que foi o meu evento com 28 pessoas. Eu tenho um negócio muito legal para falar. Momentos diferentes, né? Hoje você está muito mais preparado para capacitar as pessoas que estão do seu lado do que quando você começou. Mas é isso, você consegue puxar as pessoas e mostrando o caminho das pedras. Mostrando, e olha como eu falo, quando a gente age com a própria convicção, como isso atrapalha a gente. Quando eu fiz o primeiro evento, eu fiz com 28 pessoas, não vendi nada. Fiz o segundo evento com 100 pessoas, não vendi nada. O terceiro evento, que tinha quase 300 pessoas, eu falei assim, vou vender alguma coisa no evento. Aí, agindo com a própria convicção, eu vendi. Aí eu vendi 120 mil. Aí eu fiquei, estourei, né? 120 mil, sim. Sou o rei do camarote aqui, achando que tava abafando. Terceiro pro quarto evento, eu tive uma mentoria online com um cara que tava no mesmo grupo, que fazia evento há muito tempo. Aí ele falou, o cronograma tem que ser assim, a mentalidade tem que ser assim, a luz tem que ser assim, a cadeira tem que ser assim, o ar-condicionado tem que ser assim. Eu falei, eu fiz. Porque não é o que você fala, é pra quem você fala. Fiz. Fiz. Quando eu fiz, no quarto evento, sem agir com as minhas próprias convicções, eu fiz 1.200.000. Caramba. Até o chocolate que você dá pro convidado no momento certo faz diferença, né, John? Total diferença. Caramba. Então, assim, tudo que você fizer no evento, ele é 100% intencional. E quando você acredita que vender é uma transformação na vida da pessoa, você vende, porque você está entregando um conteúdo legítimo, você está vendendo para ela comprar alguma coisa que vai dar um impacto e transformação na vida dela. Porque muitas vezes a pessoa, nem ela sabe o que ela precisa. Por isso que evento não dá pra ficar escolhendo. Tem muita gente que gosta de escolher palestra em evento, né? Mas, cara, não dá pra você ficar escolhendo. Porque muitas vezes você não sabe, nem você sabe o que você precisa. Nem eu. Então, assim, você precisa viver o evento. Já pagou o evento? Tá lá? Vai viver o evento. Johnny, eu idealizei esse primeiro evento para o lançamento do meu clube, o XL Club, para 40 pessoas, né? O evento tinha 120 pessoas. Nós conseguimos vender as primeiras 14 mentorias ali para ingresso desse clube. E hoje a gente tem um clube com uma tríade bem definida, que é sucesso do cliente, para desenhar toda a jornada, construir o marketing de indicação, que é totalmente longe do boca a boca, né? Algo que você trabalha com intencionalidade para transformar o seu cliente em fã de vendedor e vendedor para escalar o seu negócio. Muito bom. A gente trabalha também com a comunicação. Comunicação é importante para qualquer empresário, para qualquer pessoa que trabalha com pessoas. Se você não consegue mandar a mensagem exatamente como você espera, você é responsável pela pessoa que está do outro lado não entender isso. E terceira parte dessa tríade aí de sucesso é a inteligência artificial. Hoje a gente vive uma revolução. Quem não entender isso vai morrer na praia. Muito legal.
E esse clube de negócios, o Exelo Club, é realmente para empresários, não só contadores, onde é algo que a gente domina por fazer parte do nosso crescimento, mas também para o publicitário, para o empresário publicitário, porque a gente consegue, na ponta do lápis ali, ajudar ele, mas para qualquer empresário, porque é uma tríade realmente de sucesso que a gente consegue segurar na mão dessas pessoas e direcionar através de um programa completamente testado. A gente falou aqui das 3 palavras, né? Atração, conversão e retenção. Essa é realmente a metodologia que a gente usa dentro do nosso clube de negócios para que todos os empresários consigam de verdade prosperar. Qual a importância da gente ter esses clubes dentro da visão que você tem desse mercado de crescimento que é o mercado educacional? Isso é a melhor forma de você encurtar o caminho. Então, é o que eu falei. Se você agir com a sua própria convicção, o empresário ele empreende de forma empírica. Ele faz aquilo que ele acha que precisa ser feito. Ou com o seu ego, você vai muito mais lento. Então, assim, quer ir mais rápido, você precisa estar nesse ambiente. E tá ali no seu ambiente, na sua mentoria, que por sinal é excelente, tem, além desses pilares, que são os pilares de conteúdo, você tem que pensar que a sua mentoria ela é exclusiva, ela não é para todo mundo. Ela tem um acompanhamento, você não fala só o que precisa ser feito, você acompanha a pessoa até o resultado. E ela tem uma curadoria, ou seja, você vai pegar na mão do cara para ver o que ele realmente precisa. Porque às vezes o pessoal entra numa mentoria e é o mesmo conteúdo para todo mundo. O seu não, você vai olhar para o negócio do cara com a visão dele. Personalizado. Então isso já gera um impacto absurdo. E eu falo que se você tem um mentor que te mostra o caminho, você vai muito mais rápido. Então eu falo que o ambiente e essas mentorias é como se fosse uma máquina do tempo. Você evolui em 12 meses o que você não evoluiria em 12 anos. Então se você quer evoluir mais rápido, paga o preço. Para estar conectado com pessoas que estão acelerando, a gente precisa estar próximo de carro de corrida. Eu falo que carro de corrida não tem ar-condicionado, porque quanto maior o conforto, menor a performance. Cara, você precisa estar acelerando o tempo todo, irmão. Quero estar plugado no carro de corrida. Robson, para onde você está indo? Quando você está acelerando, meu, me fala, quero acelerar do seu lado. E é sempre assim do seu lado. Quando as pessoas me veem no palco, vê o Robson no palco, vê o Fernando no palco, a pessoa tem que falar assim, bom, eu tenho que parar de querer ser plateia. Tem que parar de querer ser plateia, eu tenho que parar de ver o sucesso dos outros. O que eu preciso fazer? Eu quero um lugar no palco. Eu não quero lugar dele, eu quero estar do lado dele. Então, querer um lugar no palco já faz com que você comece a se mover para isso. Porque tudo começa no pensamento. Você começa a pensar, para depois sentir, para depois agir, depois ter resultado. Se você não tem esse pensamento, é porque você está caminhando com as pessoas erradas. E esse pensamento é no ambiente certo, com as pessoas certas, com o conhecimento certo. E ali você encurta o caminho. Então, assim, cara, aceleração total. E a nossa visão é realmente entrar dentro da MLS, né, com o nosso clube para elevar o nível ainda mais. E vai ter mais benefícios quem entrar antes, né? Bebe água limpa, né? Bebe água limpa, cara, com certeza. É o que eu falei, quem ainda não conhece vocês, quem ainda não conhece a Smart Solve, os publicitários, quem ainda não conhece o clube, precisa conhecer. Eu vejo muito empresário que muitas vezes ele não manda mensagem ou ele não quer conhecer porque ele fica achando as coisas. Sim. Ele não sabe quanto custa, ele não sabe o que é, ele nunca trocou ideia. Então, se tem um maior limitador de capacidade do ser humano é a dúvida. A dúvida, ela paralisa. Então, assim, eu tô com dúvida. Se você não agir, acabou. Você vai deixar de viver um extraordinário. Tá tudo bem. Você pode ser uma pessoa medíocre. Medíocre é estar na média. E às vezes a média pra muita gente é bom. Mas o extraordinário você só vive com quem tá na frente. Perfeito. Bruno, a gente tem um momento agora que é o ping-pong. Ping-pong, é o momento Marília Gabriela. Que a gente vai fazer uma pergunta e você responde bate pronto, assim. Lá, do que você imaginar. Tá bom. Um mentor pra você. Meu pai. Um fracasso que virou uma vitória. Internet. Uma frase que te representa. Isso é difícil, né? Você tem um monte. Cara, atualmente, sua visão tem que ser maior que sua condição. Um hábito que te mantém no jogo sempre. Treino. Pra você, o que é o sucesso? Sucesso é você linkar os principais pontos da sua vida. Família, Deus, saúde e o seu negócio em si, ou seja, prosperando e crescendo. Boa. Defina o Johnny em uma palavra. Energia. Ou chama! Chama! Já tava aqui, chama! Boa, Johnny, cara, obrigado aí. Tipo, a gente tá chegando no nosso final assim, tipo, não vai acabar ainda, mas chegando no nosso final. A aula que você deu hoje
de vários pontos de prosperidade mesmo, de protagonismo, para contador, para Não, para empresário, para pessoas, não é empresário, para pessoas. Esse podcast foi uma mentoria, cara. Sim. Sim, Legal, tipo, de verdade, feliz, obrigado, estou feliz demais. Não vejo a hora de chegar em casa e reassistir. Vambora, é só o começo. Boa. E uma pergunta assim, não saindo do final, mas por que Santana, assim? Eu sei que você é do Zona Norte, e por que você nunca pensou em ir pro centro, ir pra Zona Sul? Você sempre gostou de ficar ali? Tem algum motivo? Uma curiosidade legal, sempre tive isso na mente. Porque assim, ó, esse aqui sabe que ele fugiu, né, da raia, né? Sim. Mas assim, por que isso? Porque, ou você tem aquela questão de honrar. Como você sempre foi da Zona Norte, você quis honrar, tipo, ali e ficar ali, ou não? Olha, no começo é comodidade, né? Porque eu nasci na Zona Norte, então no começo é assim, o papo real é isso. Mas hoje, eu ia pro Espéria, não era sócio, mas eu ia com amigos. Mas o que eu falo é que hoje, sendo o maior ecossistema, nós temos 4 pontos ali. Nós temos Santana, Alphaville, Barra Funda e Joinville. Então 4 pontos operacionais a gente tem. Só que Santana ainda é mais próximo da minha casa, do meu pai, é onde a gente nasceu, né, a Zona Norte. E não que a gente não pense em estruturar algo maior em Alphaville, não que a gente não pense em estruturar algo maior na Zona Sul. A gente ainda pensa, num processo de expansão ainda pensa. Mas eu gosto muito da Zona Norte. Então eu sou muito bairrista, eu gosto muito da Zona Norte. Nasci lá, cresci lá, tenho amigos lá. Eu estudei, na verdade, na Zona Sul por muitos anos, mas eu gosto muito da Zona Norte. Então não tem... A real é que no começo foi comodismo e hoje a estratégia ela se mantém porque o lugar que a gente está é uma referência na Zona Norte. Então, assim, a gente manteve a empresa crescendo e agora com outros pontos de contato também, que é em São Paulo, Alphaville e Joinville. E acaba sendo até uma referência agora, né? Às vezes quando eu falo assim, sou da Zona Norte, lá perto do Johnny... Você acaba sendo a referência de ponto em São Paulo. Ponto em São Paulo, que legal. Muito legal. Que legal. Muito legal. Então, assim, quero agradecer, Johnny, por você estar aqui. Cara, de verdade, obrigado mesmo. Gostei de verdade, foi muito bom. A gente vai se ver mais, você sabe, né? Porque antes desse café, você sabe que eu perguntei algumas coisas pra vocês ali. Então, assim, saiba que a gente não vai se largar. A gente vai, na verdade, se juntar mais ainda. Com certeza, cada vez mais. Tamo junto. Tem muitos projetos aí que estão por vir ainda. Pô, você já me deixou curioso aí com todo o movimento que vocês estão colocando ali nas redes sociais. Acompanho cada passo porque é o que eu falei, cara. Eu modelo e observo muito os melhores. Então, tanto você como os sócios ali dentro da MLS são pessoas que eu admiro para mirar onde eu quero chegar. Muito bom, irmão. Sabe que é recíproco, também te admiro. Admiro vocês, parabéns pelo trabalho que vocês fazem. E a gente tem que sempre entender que a gente tem que estar na cadeira de aprendiz o tempo todo. Quem não senta para aprender não pode se levantar para ensinar. Então, isso é importante. A gente sempre está disposto a ensinar, a filtrar e a filtrar pessoas que têm resultados. Sim. E não é porque a pessoa está acima de você ou abaixo de você que você não pode aprender. Você pode aprender sempre com todo mundo, sempre. Desde a faxineira de uma empresa ao presidente da empresa. Mas o problema é quando você foca naquilo que não está dando certo. Então você tem que focar em quem tem resultado mesmo. Você tem que focar em pessoas que estão na frente. E isso vai fazer com que a nossa relação e a relação de crescimento do nosso ecossistema, que nós estamos juntos mesmo no ecossistema, seja cada vez mais sustentável e a gente cada vez mais eleve a régua. É porque a vida não é só você botar uma régua para você chegar na régua, é quebrar réguas. Sim. Então vamos quebrar todas as réguas, vamos para cima, mas é diferente, né? Cara, eu aprendo muito uma coisa com você, que é o sucesso não é só números. O sucesso é como você faz para dar a mão para outras pessoas chegarem no mesmo lugar que você. É isso. Se você faz isso o tempo todo, é o que eu quero fazer. Mas não só com empresários que vão entrar dentro do meu clube, não só com a contabilidade. Quero fazer isso com o meu time, com a minha família. Eu quero fazer isso com todo mundo que está próximo a mim. Porque é o que eu modelo em você. E eu vejo isso, é o transbordo. Então, agradeço demais você estar aqui comigo. A gente está junto no Energy Club, o clube que é completamente exclusivo. Eu só entrei por um convite, um clube que tem um alto investimento e é onde eu consigo modelar muita coisa para levar para outras várias pessoas. Então, é um prazer imenso estar em toda essa jornada contigo. E é o que você falou, cara, eu não estou de passagem. Eu estou para continuar em muitos projetos contigo durante uma jornada que vai ser sem fim. Vambora. Você vai continuar crescendo com as pessoas que você admira e eu vou continuar crescendo com você, que eu admiro muito. Irmão. Tamo junto, irmão. Obrigado por tudo. Uma salva de palmas aí pra gente! Uma salva de palmas! Boa. E você? Tenho certeza que você gostou demais.
Põe aqui embaixo um insight que você tem, ou alguma frase que tem várias. Se não ouviu, então rever, coloque uma frase que você mais gostou. E não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E ó, a gente vai deixar aqui todos os contatos dos nossos patrocinadores, Monitor Contábil, certificado digital ali com o Bruno Henrique e Grupo Freela do nosso amigo Bruno Palma. Se você quer ter uma agência de publicidade especializada no mercado contábil, tenho certeza que eles vão dar o melhor direcionamento para vocês. Hoje foi mais um dia incrível do TalkSouve e eu tenho certeza que vocês conseguiram pegar vários insights. E é só o começo. É isso aí. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu.